Eu desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nesse dia de hoje vamos falar um pouco sobre a origem da festa junina. Normalmente todo o mês junino comemoramos o dia dos 3 santos que são comemorados pela Igreja Católica. O primeiro santo é Santo Antônio no dia 13, no dia 24, São João, e no dia 28, São Pedro. Mas você sabe a origem de cada festividade dessa, o que está se comemorando? Nós, principalmente brasileiros, fazemos festa com tudo. Em tudo que nós entramos, festejamos, sem ao menos saber o que estamos festejando. Não procura saber a origem, só queremos, na maioria das vezes, viver naquele oba-oba. Isso eu falo para quem não tem aliança, um compromisso com o Eterno, como muitos de nós, outrora, quando não tinham aliança com Deus, festejavam. Mas hoje se tornamos pessoas que conhecem a palavra e que sabem, não somos mais inocentes. Sabemos o que é certo e o que é errado. Todos os anos, exatamente no dia 24 de junho, comemora-se o dia do São João. Mas o que é que está por trás desta festa junina? Nós sabemos que houve um homem aqui na terra chamado a voz que clama no deserto. Este homem se chamava João, o Batista, porque ele tinha uma missão de trazer os povos ao arrependimento. E o arrependimento se dava exatamente no batismo nas águas, por isso denominou esse nome João o Batista. E João Batista pregou para os saduceus, o Senhor João Batista pregou para todo aquele povo daquela época. Mas o discurso de João Batista era um discurso muito verdadeiro, muito direto. Na linguagem atual, o papo de João Batista era reto. João Batista não fazia curva como muitos pregadores fazem. Às vezes nós queremos dizer para a pessoa: olha, você está em pecado, se você continuar nessa vida, Jesus voltar, você vai para o inferno. Olha o que você está fazendo, você vai trazer maldição para a tua vida. Este era o caráter de João Batista. E João Batista, ele tinha uma pregação tão áspera, mas tão verdadeira, que quando ele batizava aqueles homens que se aproximavam, ele usava a seguinte frase. Ele chamava as pessoas de cobra venenosa. Era essa expressão que João Batista usava. E João Batista, ele pregou contra a Herodes. Herodes, na altura do campeonato, era um homem do alto escalão. Era alguém que governava naquele local. E João Batista revela para João Batista revela para Herodes que ele tinha um relacionamento com a mulher de seu irmão, Herodinho. E isso deixou Herodes muito perturbado. Mas Herodes, ele ainda tinha uma consideração com João Batista. No fundo, Herodes, ele gostava do estilo de João Batista, que era aquele homem assim, áspero, bravo, falava a verdade nua e crua. E assim João Batista batizou várias pessoas no Rio Jordão, levando a palavra, falando a verdade. João Batista foi que batizou Jesus nas águas. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Nós sabemos que João Batista apareceu no deserto, exatamente aonde e quando Deus ele tinha abandonado a raça humana. Foram 400 anos na Bíblia que Deus não falou com a humanidade. Se você pegar a sua Bíblia mais antiga, você vai ver que tem ali algumas páginas que estão em branco. Ali é o significado de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana. Não tinha profeta, não tinha aquela nuvem de Shekinah, não tinha mensagem, não tinha nada. E após o povo ter clamado, Deus envia João Batista, a voz que clama no deserto. E João Batista falou muito do reino de Deus.
é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus chegou, que foi Jesus que foi batizado. E ele chega até a dizer: eu não sou digno de te batizar, eu que preciso ser batizado. E Jesus, humilde, olha para ele e diz: João, é necessário que eu venha cumprir o mandamento, é necessário que eu venha cumprir o princípio, eu preciso ser batizado por você. E ali João Batista batiza Jesus. Mas voltando à história de Herodes, aonde ele faz aquela revelação, ali se levantou uma ira por conta da mulher de Herodes, Herodi. E Herodi, com muita raiva de João Batista, ela aguardou uma oportunidade para se vingar dele. Até que, como João Batista estava pregando e falando muito de Cristo, falando de Deus, isso despertou por parte das autoridades daquela época, por parte dos religiosos, que ele estava atrapalhando, né? Porque todas as vezes que vamos falar de Jesus, você termina atrapalhando. Por que hoje, infelizmente, o nosso país, o governo se incomoda muito com as igrejas evangélicas? É porque muitas igrejas evangélicas ela cedeu para esse governo. Há muitas coisinhas aí por debaixo do pano que nós não sabemos. Eu não estou aqui para falar nem julgar da igreja de ninguém, mas muitas igrejas se alinhou a este mundo, se alinhou às coisas erradas. Então por isso está tudo abafadinho, mas um dia Cristo vai trazer à tona todas essas coisas. Mas naquela época, quando João Batista falava a verdade, ele trouxe, porque o evangelho ele não traz uma paz a todos. O evangelho ele traz muitas das vezes um problema, que quando se mostra o defeito, quando se mostra a ferida, quando se mostra as coisas que estão acontecendo, traz uma consequência. Resultado: Herodes esperou a oportunidade até que o aniversário de Herodes, ele resolveu dar uma festa. Nessa festa ele passou da conta assim, e bebedeu demais. E aí Salomé resolve dançar, a filha de Herodes. Dança e ele se agrada dessa dança. Ele se agrada tanto que ele chega a dizer para ela: peça o que quiser que eu te darei, até mesmo se for a metade do meu reino. E como ele era um rei, a palavra de rei não poderia voltar atrás, ele foi obrigado a ter que cumprir aquilo que ele falou. E aí ela chega e pede a ele a cabeça de João Batista. E ele teve que fazer isso. E ele pegou a cabeça de João Batista, mandou arrancar, botou na bandeja e entregou para Salomé. Então esta é a origem da festa que todos que praticam, que gostam, que estão no mundo, que vivem. Ah, que bela bandeja. É de prata? Só o melhor. Usada apenas em banquetes de casamento real, a pedido do próprio rei Herodes. Está rindo por quê? É que eu nunca fui a um banquete de casamento. Mas estou a caminho de um. O que quer dizer? Não importa. Você não entenderia.